Nem só de acertos se faz a vida de um designer. E é claro que na nossa retrospectiva não poderiam ficar de fora aqueles que o Vetorizaí considerou que foram os maiores desastres desse ano. Pois hoje a gente está aqui para falar quais foram os piores do ano. Então vem comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetorizaí. Gente, sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Se você ainda não viu os outros vídeos da nossa retrospectiva, eu criei uma playlist só com esses vídeos que a gente fez aí essa semana, analisando tudo que rolou esse ano e foi muita coisa, então tá aqui na descrição desse vídeo pra você assistir quando o vídeo acabar, tá bom? E eu vou começar falando de um case que eu já citei no nosso vídeo sobre as polêmicas de 2023. Eu tô falando do logo da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson é uma empresa que foi fundada em 1886 e ela começou produzindo produtos para curativos, como algodão, gaze e esparadrapo. O Band-Aid foi uma invenção da Johnson & Johnson a partir da fita adesiva, que também foi uma invenção deles. E por isso eles adotaram desde o início a cor vermelha, que é uma cor associada aos primeiros socorros e que acompanha eles até aqui. E o logo da Johnson & Johnson, que permaneceu intocado por mais de 130 anos, é uma versão da assinatura de um dos fundadores. E é um logo manuscrito muito elegante, muito amistoso, muito carinhoso e que casa muito bem com essa vocação do cuidado que a Johnson & Johnson tem, não só o cuidado médico aos ferimentos, como também o cuidado materno, porque a Johnson & Johnson é notória pelos seus produtos, pela sua linha de cuidados para bebês. Então, um dos produtos mais icônicos deles, inclusive, foi lançado em 1894, que é o talco para bebês. Se você tem bebê, você sabe que hoje em dia já não é mais muito recomendado usar talco. Os pediatras falam que não é bom, porque pode causar alergia, pode entrar no nariz das crianças. E esse talco, ele deu até umas dores de cabeça aí, acusado de causar câncer. A Johnson & Johnson tem uns BOs aí de uns processos contra ela nesse sentido, mas isso é assunto para outro vídeo. Também em 1894, a Johnson & Johnson lançou o primeiro kit de maternidade, que era uma caixa com vários produtos para mamãe que tinha acabado de ganhar neném. Então você tinha alfinete, toalhinha, vários produtinhos, várias coisinhas ali que a gente precisa, né, quando a gente tá com um recém-nascido. Então ela tem no DNA dela essa coisa do carinho, do cuidado e da afetividade, que sempre foi muito bem representada por esse logo, como eu falei, carinhoso e super humanizado da assinatura. E como eu citei no vídeo das polêmicas, a Johnson & Johnson, ela tá se diversificando, ela se desdobrou, na verdade, em duas companhias, porque a Johnson & Johnson, que teve o logo refeito, né, sobre o qual eu vou falar em minutos, ela vai se dedicar só aos produtos médicos e de dispositivos médicos também, que superam em muito o faturamento dos produtos de cuidados pessoais de perfumaria. E a linha desses produtos de uso pessoal, ela vai estar embaixo de um guarda-chuva, de uma marca guarda-chuva chamada Kenvue. Se você entrar no site da Kenvue, hoje em dia você vai ver que ela tem embaixo desse guarda-chuva todas as marcas que atualmente a gente conhece como sendo da Johnson & Johnson, como aquela linha Clean and Clear, que são produtinhos para limpeza de pele, esfoliação, o Sundown. Vários desses produtos eles vão ser identificados como Kenvue e eu encontrei as duas informações. Tanto que eles pretendem manter no longo prazo a marca manuscrita nesses produtos de perfumaria, quanto outras fontes citando que eles vão substituir essa marca pela marca da Kenvue ao longo do tempo. Então, encontrei aí essas duas informações que são conflitantes. E bom, motivada por essa mudança de foco, o fato da Johnson & Johnson agora estar voltada para os dispositivos médicos e equipamentos de saúde, ou seja, é uma coisa mais séria, que eles foram motivados a mudar a marca para essa marca que a gente recebeu aí, caiu no nosso colo, essa marca sem serifa, e que, como eu também já disse no nosso vídeo de polêmica, eles meio que querem agradar a gregos e troianos. Eles dizem que essa marca traz o dinamismo do vermelho, traz a coisa da saúde, mas que ao mesmo tempo também é humanizada. Uma das executivas da Johnson & Johnson disse que esse e-comercial, o Ampersand, ele tem um movimento para ser humanizado, ou seja, não funcionou. Você quer se reposicionar como uma empresa voltada
voltada para cuidados médicos, para dispositivos médicos, uma coisa mais séria, tudo bem, mas eu lamento muito que a gente perca uma das grandes marcas do nosso século, do século XIX, porque a empresa começou em 1886, do século XX e do nosso século agora, do século XXI. É um logo que se manteve atual e relevante ao longo de mais de 100 anos, ele continua sendo memorável, ele continua funcionando. Isso não é para qualquer não é qualquer projeto que consegue essa façanha. O fato de você ter uma tipografia manuscrita humaniza muito esse logo e mais ainda o fato de ser uma assinatura. Então é como se os fundadores eles estivessem ali endossando esse cuidado que você tem com a sua família quando você escolhe os produtos da Johnson & Johnson. É claro que tudo isso é um discurso do marketing, mas que é corroborado por essa marca que era tão bem sucedida e que infelizmente agora, como diz o meu filho, foi de F, foi com Deus. Então eu considero que foi uma mudança ruim, acho uma pena, acho lamentável, foi sim um dos piores do ano aqui na nossa opinião. Bom, vamos lá para o segundo caso de logo que considero que não agregou valor ao camarote aí ao ter sido refeito, que é a marca do Freepik. Nem todo mundo admite, mas eu sei que todo mundo já precisou recorrer ao Freepik. Eu acho inclusive super válido, acho que não tem problema nenhum nisso. O Freepik é uma empresa que é um banco de imagens que foi fundado em 2010 na Espanha. Inicialmente, ele era como um agregador de links. Você fazia a busca, ele tinha um mecanismo de busca e ele buscava alguns sites que eram mais relevantes ali dentro do design, de recursos de design. E com o tempo, ele mudou para ser essa plataforma que é um banco de recursos, de assets, de ilustração, de vídeo, né, de modelos gráficos. E o primeiro redesign pelo qual o Freepik passou foi em 2018. Não sei se vocês lembram, mas originalmente a identidade do Freepik, ela tinha uma tipografia arredondada, como se fosse uma Helvetica Rounded. Não sei afirmar se é Arial ou se é Helvetica. E o robozinho aqui do lado, que era um robozinho, dando um zoom aqui, bem mal desenhado. Ele não era harmônico, a elipse, né, da cabeça dele era meio amassada, parecia assim aquela bolinha de massinha que tá mais amassada de um lado. Enfim, não tinha harmonia. E aí em 2018 eles fizeram um trabalho que eu considero muito bem sucedido de atualizar essa marca. Então eles colocaram uma tipografia, continuou com o sem serifa, mas tirou o arredondado. Então isso já ajudou a ficar com uma cara mais contemporânea. E o robozinho foi ajeitado. Eles conseguiram resolver esses problemas, essas distorções que ele trazia no desenho e ficou ok, né? Eu até penso, por que do robô? Procurei essa informação, acredito que seja pelo fato de ser um mecanismo de busca, como se fosse um robozinho que fizesse o serviço para você. Essa foi a minha leitura, né, originalmente aí. E em 2018 eles declararam, né, nas palavras aí dos executivos, que o redesign inclui uma nova fonte, um isótipo modificado e uma paleta de cores diferentes para trazer a imagem da marca para algo mais próximo das tendências do design gráfico. Guarde essa informação. E bom, aí que agora em 2023 eles resolveram refazer a marca do Freepik. E aí por que eu falei guarda essa informação? Porque esse ponto de estar dentro das tendências do design me parece ser uma preocupação importante que ocupa bastante espaço dentro da equipe criativa do Freepik. Porque essa marca que eles desenvolveram, ela é, e aí eu não vou dourar a pílula aqui não, tá? Eu já vou dar direto a minha opinião. Ela é extremamente datada. Ela traz aquela tendência da tipografia estendida, combinada com tipografia condensada. Então aquele jogo que você estica ali o R, no caso aqui o R e o P. E o que eles declararam sobre o novo logo foi que o projeto foi enorme e incrivelmente gratificante. Uma empresa de design redesenhando a si mesma. Um tema-chave destacado no rebranding é ajudar a todos e qualquer pessoa. Isso reflete como os usuários podem acessar facilmente recursos para experimentar, crescer, pipipipopopó, melhorou a experiência do usuário. Falaram do crescimento da inteligência artificial, que foi outro impulso para o projeto, que o Freepik é um facilitador criativo, que eles criaram uma marca que reflete o crescimento do Freepik, o compromisso com a acessibilidade e atitude em relação à IA. Nenhum desses pontos eu consigo enxergar nessa marca. Acho que foi uma escolha muito voltada para, olha, tá todo mundo fazendo coisas com tipografia esticada, variável. Vamos fazer também? Vamos fazer
fazer também. E aí, me repetindo, ela é uma marca que já nasce velha, ela já tá datada. E não sou só eu que tô falando isso. Achei alguns comentários de muita credibilidade, tá? No Reddit, que é esse fórum da internet, comentando justamente que ela é uma marca datada, que tem a validade curta. Então, daqui a 2 anos, a gente vai olhar para essa marca e vai falar, nossa, isso é tão 2020, porque assim, tipografia esticada é uma coisa que já tá se fazendo, ó, já não é de hoje, né? Já tem pelo menos uns 3 anos aí que a gente tá vendo essa tendência rolando. Eu acho que é uma tendência que já foi. Free Peak chegou tarde na festa, então eu acho que além de tudo, né, além dela ficar datada, ela tá sendo usada de maneira gratuita, não tá agregando conceitualmente você usar essa tipografia variável. Eu não consigo entender conceitualmente qual informação que isso traz. Também não entendi o uso dessa exclamação em Free Peak, o que isso significa, se é alguma coisa para dar ousadia, algum tipo de surpresa, mas isso aqui não tá presente no briefing, então eu não consigo ler qual a razão deles terem substituído o i por uma exclamação. Acho que foi só uma vontade de usar. Alguém queria muito, queria muito fazer um projeto com a tipografia esticada, ó, Free Peak tá aí, bora usar isso daí. Não funcionou pra mim. Outra coisa que dizer que não funcionou é falar pouco desse projeto foi o redesign proposto para aquele logo icônico da cidade de Nova York, que é o I Love New York. A campanha I Love New York foi uma campanha que foi feita pela prefeitura em 1977 para estimular o turismo na cidade de Nova York. Tem um ponto interessante que em 1977 foi um ano bem difícil para a cidade de Nova York. Foi quando teve um apagão, causou um caos enorme na cidade. Eles estavam atingindo picos de criminalidade. Tem algumas séries interessantes que você pode observar isso, como Mad Men, por exemplo, que você vai vendo como que Nova York vai deixando de ser uma cidade ali idealizada para se tornar uma cidade cada vez mais selvagem, né, ao longo aí da década de 60. A primeira temporada de The Get Down na Netflix, que é bem legal, bem interessante para você ver esse cenário. A segunda temporada eles mataram a série, mas ainda vale ver pela primeira. E bom, eles estavam justamente nesse momento querendo aí dar um up na cidade e contrataram o designer Milton Glaser para criar o logo dessa campanha. Milton Glaser é um designer, um dos grandes nomes do design dos nossos tempos. Ele criou esse logo em 1976. A história real, que é uma anedota, mas é uma história real. A história desse logo é que ele criou, ele estava dentro do táxi e ele rascunhou num guardanapo I Love New York, escrito com giz vermelho. Esse desenho original tá hoje em dia em exposição no Museu de Arte de Nova York, o MoMA, Museu de Arte Moderna. E ele, como falei, foi um dos grandes nomes do design do nosso século XX, né, na verdade, que tocou ali em projetos muito cruciais como a capa do álbum Yellow Submarine dos Beatles, apenas isso, apenas fez uma capa de álbum pros Beatles. O pôster do Bob Dylan, que é aquele pôster do Greatest Hits, melhores sucessos, né, do Bob Dylan, que é Bob Dylan com o cabelo assim todo colorido. Esse pôster, ele foi homenageado em um pôster da última temporada de Mad Men. Então, é interessante, né, que fizeram esse link aí. A última temporada de Mad Men foi em 2015. Aquele pôster icônico da campanha, da primeira campanha do Barack Obama, usando a ilustração do Obey Giant. E a própria marca I Love New York, ela foi revisitada pelo Milton Glaser logo depois dos atentados terroristas de 2001. Ele alterou a arte original, escrevendo, né, em inglês, eu amo Nova York mais do que nunca, com o coração chamuscado, indicando ali que a cidade foi ferida, né, de fogo. Então, é um logo muito forte. O detalhe mais louco é que o Milton Glaser não cobrou nada para fazer esse projeto. Ele achou que ia ser um projeto pequeno, que ia durar pouco tempo, mas a verdade é que até hoje esse logo tá por aí, né? Mais de 40 anos depois, quase 50 anos aí depois de sua criação, esse logo tá por aí estampando milhões de souvenirs, canecas, camisetas pela cidade de Nova York, alguns deles licenciados, mas a maioria não. E bom, em março desse ano, 2023, um comitê de autoridades e membros lá da comunidade em Nova York decidiram lançar uma campanha inspirada nessa campanha do Milton Glaser, e essa campanha se chama We Love New York. Era uma tentativa de levantar a moral da cidade de Nova York no pós-pandemia. Nas palavras dos envolvidos, foi uma ação para
inspirar otimismo e ação cívica na cidade. O logotipo atualizado usa a Helvética. A fonte original usada pelo Milton Glaser é a American Typewriter, que é bem legal ele escolher isso, né? Uma fonte bem americana, American Typewriter. E eles escolheram agora nessa campanha de 2023 a Helvética por conta da Helvética que é usada na sinalização do metrô de Nova York. E o coração que eles usaram é um coração tridimensional, como se fosse um emoji de coração. Então não só ele é tridimensional, como ele é bem maior do que a tipografia. Esse logo, não preciso dizer que ele foi muito criticado. As pessoas odiaram, ficaram ofendidas com o fato de terem mexido em algo que é tão relevante. E agora a gente vai à única análise que importa, que é a análise do Vetoriza aí. Primeiro problema, eu leio We New York City coração. Eu não consigo ler We Love New York City. O coração tá mal posicionado. No caso do logo original, o Milton Glaser blocou as informações de um jeito que a gente lê claramente I Love New York. Ele inclusive fala que ele se inspirou levemente naquela obra da pop art chamada Love, do Robert Indiana. Aí um ótimo exemplo de inspiração, que não é cópia, não é plágio. Ele se inspirou nessa obra para poder fazer uma diagramação parecida que funcionasse, né, o sentido de leitura. E o uso da Helvética aqui para mim não rolou. Achei pesado, não consegui fazer essa conexão com o metrô. Eu acho que talvez tivesse que colocar um outro elemento que fizesse essa conexão, mas nem era o caso, porque o objetivo aqui não é falar do metrô de Nova York, né? Eu sei que não era, mas não funcionou. O coração tá bruto, tridimensional, eu achei muito farofa, acho que não funcionou mesmo. Então fez uma misturada danada, puxou o metrô de Nova York, puxou Helvética, puxou emoji e no fim não funcionou. É o estrogonofe com lasanha do Comida Aquilo. Bota tudo junto, não funcionou, tudo junto, não funcionou. E por fim, gente, é aquilo, tem coisa na qual a gente não mexe. Você não vai fazer o redesign do Santo Sudário, porque é uma coisa sagrada, entendeu? Você não mexe nisso, não vai querer refazer, porque não vai ficar bom. Então tá bom, lição aprendida, próximo projeto. Vamos falar agora do redesign da rede de cinemas Cinemark. A marca do Cinemark, como a gente conhece, ela é de 1998, com a letra C e a letra K, emendando, fazendo uma perspectiva e emendando uma linha embaixo e criando essa perspectiva com um ponto de fuga central que a gente vê quando a gente está numa sala de cinema. O M, ele funciona como se fosse uma tela e você tem direitinho ali o formato, né, do teatro, onde você vai ver o filme. Então eu acho um logo muito, muito genial. Daí que esse ano eles resolveram refazer a marca e a defesa da marca foi que o conceito do redesign foi pensado para refletir a fase atual da empresa, que tem como objetivo principal entreter e inspirar o público através de experiências cinematográficas. Não entendo o que o Cinemark fazia antes que não era isso. Como o Cinemark, que a nova fase é entreter o público através de cinema. Você fritava churro? Você não fritava churro. Então assim, essa defesa aqui pra mim já tá furada. Esse redesign também acompanha um monte de inovação tecnológica, com melhoria das salas de cinema, com um monte de tecnologia lá, os Paranauê lá, que eles estão colocando tudo novo. O ponto pra mim é que, embora a tipografia Art Deco, que essa nova tipografia, ela segue uma linha bem Art Deco, você tá vendo aí na tela agora. Embora essa tipografia Art Deco esteja conectada ao cinema, se a gente procura marquise antiga de cinema, a gente vai ver que ela segue essa linguagem, ela não me reflete de forma alguma a modernidade e a tecnologia que eles dizem que eles querem passar. Acima de tudo, eu acho que foi um retrocesso, foi um downgrade, porque a gente tinha uma marca que era interessante, que era facilmente reconhecível, que era relevante, que tinha uma narrativa muito clara, e daí a gente foi para uma marca onde não tem nada acontecendo. Para mim parece que você entrou no da fonte, filtrou lá por fonte Art Deco, escreveu Cinemark, beijo da Anitta, tá pronto aí, mandou lá o Cinemark.ai pro cliente. Não gostei, acho que foi uma coisa que empobreceu a marca, não funcionou pra mim. Eu não pago 40 reais numa pipoca Cinemark pra você me entregar uma marca dessa, uma marca chulé, melhore. Também no ramo do entretenimento, a gente teve uma marca que não funcionou pra gente aqui do Vetoriza aí, e eu tô falando do redesign da marca do Hopi Hari. O Hopi Hari é um parque que existe em São Paulo, que foi projetado pra
funcionar como um país fictício. Então ele tem presidente, capital, idioma próprio. E olhando a linha do tempo das marcas da Hopi Hari, que a marca mudou algumas vezes aí ao longo dos anos, sempre com variação em bota a bandeira, tira a bandeira, coloca contorno, tira contorno nessa linha aí, né, nessa linha sinuosa que tem em cima dessa bola. Foram sempre mudanças nessa direção, mudando alguns pequenos detalhes aí nesses elementos que sempre se mantiveram os mesmos, principalmente a tipografia, que eles usavam originalmente uma Futura pesadona. Daí que nesse redesign agora de 2023, a mudança foi mais relevante, foi mais marcante do que essas variações que a gente vê ao longo dos anos. Nessa versão eles também deram mais protagonismo, mais presença para o azul, que nas palavras dos executivos do parque é uma cor que está ligada à confiança. E principalmente a mudança, né, mais impactante foi na tipografia. Agora eles deixaram de lado essa Futura e adotaram uma tipografia proprietária que novamente, segundo os executivos, combina o lúdico, a alegria e a diversão com as formas das letras H e A, com a força fonética do nome Hopi Hari. Isso eu tô lendo o que eles disseram, eles colocaram Hopi Hari com um monte de Ozinho e de Azinho, valorizando a expressão verbal e sonora, os saltos de linguagem, seja lá o que seja isso, e a recuperação do storytelling da marca. Então eu acho que eles tentaram fazer uma coisa meio étnica, talvez, assim, talvez até um pouco tribal, eu não sei, essa tipografia assim meio desconstruída, ela me lembra um pouco esses conceitos. Pra mim não funcionou. Eu achei esquisitíssimo. A gente tem um H que tá de uma forma, tem um outro H que tá de outro, então tem um H com a diagonal, que ele é estendido e ele tá com a haste na diagonal, e a gente tem um outro H que é normal, que é careta. Aí você tem um A que é diferentão. O O, eu olho, parece que o O não pertence a essa família tipográfica. Tudo bem que é uma fonte proprietária, mas assim, ainda assim você tem que ter coerência, né, entre os caracteres. O O, nesse print que eu tô olhando aqui, ele parece um pouco mais grosso do que os outros caracteres e não funcionou pra mim. Me causa um desconforto profundo. Eu tenho vontade de pegar isso aqui, sentar no Illustrator e tentar uma versão nova, uma versão melhor que não seja toda zoada igual isso aqui. Isso aqui pra mim não funcionou mesmo, assim. Acho legal fazer uma fonte proprietária, acho legal fazer uma fonte desconstruída, diferentona, divertida, essa coisa lúdica do país, da diversão, não sei o que lá. Eu acho que o conceito é maravilhoso, mas a execução não conseguiu, tentaram dar o passo maior que a perna aqui, na minha opinião. E o símbolo, pra mim, também não funcionou, porque antes você tinha essas interseções que aconteciam. Vocês estão vendo aí como era antes? Essa linha sinuosa, ela tinha interseções com o círculo do fundo. Então eu conseguia ter uma noção, já que a gente está falando de território, né? É uma marca aqui de um parque que é um país, que é um território mágico. Eu consigo ter um conceito de mapa, de zonas desse parque, que está muito presente. Eu consigo enxergar aqui na versão antiga do logo. Nessa versão atual, com essa predominância do azul que eles quiseram dar, eles mataram essas interseções que aconteciam entre o círculo e a linha sinuosa. E agora o que eu vejo é um buraco. Parece que a bandeira tá furada, que o limite do furo é essa área delimitado, né, por essa linha branca, e que eu consigo ver uma bola por trás dessa bandeira ali que tá furada. É o que eu enxergo. Então, realmente pra mim não funcionou. Eu acho que poderia ter sido melhor executado, não sei, enfim, novamente, gente, a gente sabe que no nosso trabalho como designer, muitas vezes o trabalho não sai como a gente quer. Não é por nossa culpa, não é por incompetência, não é por falta de conhecimento, mas às vezes o cliente quer uma coisa que ele quer. Não sei qual foi o caso aqui, mas, cara, realmente não gostei dessa marca, acho que não funcionou em nada. E falando de uma coisa que não funcionou em nada, o que dizer da marca do Twitter X que já não tenha sido dito até aqui? É claro que o X não poderia ficar de fora. Eu citei esse caso nas polêmicas do ano e ele foi um dos grandes erros desse ano. Não é um redesign, porque o Twitter faleceu, veio a óbito. E em cima do passarinho morto, o Elon Musk construiu o X, Elon Musk, que é o nosso matador de passarinho, como dizia o Skylab. Ele mudou o nome da rede para X, que é
essa letra que está presente em vários empreendimentos dele. A gente tem o SpaceX, o XAI, X Corp e agora o Twitter X, que não é Twitter X, é só X. A coisa aconteceu da seguinte forma: num domingo, o Elon Musk tweetou dizendo que o Twitter seria rebatizado para X e pediu para a comunidade, para a galera fazer um logo. Gente, ó, vou mudar o nome para X, faz um logo aí para mim, tá bom? Faz um logo aí rapidinho. E ele falou, inclusive, que se um logotipo X fosse bom o suficiente, ele seria publicado na noite daquele domingo e disponibilizaria para todo mundo no dia seguinte. Pois bem que a galera, ó, foi ligeira, 2 usuários ofereceram um logotipo X que eles já tinham feito para um outro projeto. Você tá vendo o tweet aí na tela. Eles tinham criado isso para um outro cliente, não tinha sido aproveitado e eles disseram que o Elon Musk podia usar se ele quisesse. É muito absurdo, cara. Você imagina a Coca-Cola fazendo isso? A Coca-Cola falando assim, gente, ó, vamos mudar que essa tipografia aqui manuscrito tá com nada. Tá com nada que as crianças hoje já não escrevem manuscrito, igual a outra da Johnson & Johnson lá falou. Vamos mudar, mas olha só, vamos fazer agora aqui um concurso, ó, tempo na tela. Quem mandar nos próximos 10 minutos uma DM com o logo, a gente vai escolher o melhor e vai ser o novo logo da Coca-Cola. Foi basicamente isso que o Elon Musk fez. A pessoa não se leva a sério, né? Eu só consigo pensar dessa forma, assim, realmente não sabe a relevância do que ela tem nas mãos. E aí a gente tinha um logo que era brilhante, genial, um dos grandes cases do design, da história do design aí, da humanidade, para uma marca mal feita, esquecível, que é só mais um X ali no aplicativo do seu celular que você não consegue identificar a diferença entre TikTok e o Threads lá, que também tem fundo preto. E o Elon Musk aceitou esse primeiro logo do X. Na semana seguinte, ele já estava reavaliando, ele tentou uma versão ali que tinha as linhas mais grossas, e aí voltou atrás, porque disse que o logo tá em construção, ele vai mudando ao longo do tempo, ou seja, vai trocar o pneu com o carro andando. E uma coisa que eu falei no vídeo de polêmicas e que eu vou repetir aqui, que me deixou extremamente aborrecida, foi o fato do Elon Musk ter trocado, além do logo, o ícone de home do Twitter, que antes era uma casinha de passarinho com aquela bolinha, para uma casinha comum. É claro que não teria sentido realmente ele deixar o logo do X junto da casinha de passarinho, porque, né, não tem mais passarinho morreu. Mas eu fiquei muito aborrecida, porque eu achava assim que esses detalhes é que fazem um projeto atingir o coração da gente, assim como designer, sabe? E até isso ele matou. Então, realmente, matador de passarinho. Bom, chegamos ao último case do nosso vídeo de piores do ano. E antes de eu falar qual foi o logo que, na nossa opinião, contrariou todas as expectativas que a gente tinha, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com alguém que possa curtir o nosso conteúdo. E se você quer apoiar a gente ainda mais, vem ser um apoiador do Vetoriza aí. Você pode assinar o nosso canal e com isso você tem acesso a conteúdo exclusivo, você vê os vídeos da semana antes de todo mundo, você ganha um vídeo extra por semana e você participa do nosso grupo de WhatsApp. É só R$ 7,99 por mês, um pagamento mensal de R$ 7,99 te dá acesso a tudo isso. Então clica aqui embaixo na descrição e vem se tornar um membro, ajuda o Vetoriza aí a continuar crescendo em 2024. Gente, vamos lá. Qual é o projeto, né, que nós detestamos, que a gente concorda aqui, que a gente odiou? Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o novo logo da Petz. A Petz é a maior rede de pet shop do Brasil, ela é muito grande e a marca tá se reposicionando, e essa mudança, né, ela tem um contexto de uma transformação muito grande que vem acontecendo ao longo dos últimos anos nessa empresa, que eles fizeram algumas aquisições, eles estão ampliando a oferta de serviços, lançando uma linha própria de produtos, e eles explicaram que essa nova marca vem representar esse momento, mas vem também focar na transformação que vem acontecendo na sociedade ao longo dos últimos anos, que é o reforço desse vínculo entre animal de estimação e seus donos, ou como se fala hoje, entre os tutores, porque já é politicamente incorreto você dizer que você é um dono de pet, você é um tutor de pet, ou mais ainda, você é um pai de pet. E bom, ela tá nesse momento de criar um ecossistema novo de serviços, de atingir uma maioridade, um porte maior. Ela entendeu que era o momento dela
ela mudar a sua marca. Começa aí o problema. A primeira pergunta que eu faço é: por que aquela marca original, que era tão boa, tão única, tão distintiva, tão carregada de significado, dessa afetividade, dessa relação entre bichos de estimação e seus tutores, por que essa marca ela não poderia representar esse momento da empresa? Se é uma marca perfeitamente boa, se é uma marca bem feita, se é uma marca que a gente consegue enxergar, inclusive nas formas, os bichos de estimação em suas variedades, né? Cachorro, gato, peixe, a gente consegue ter uma sugestão ali dos formatos dos corpos, né? Dos bichos, onde além desses formatos arredondados a gente tem a sobreposição e esse entrelaçamento que eu enxergo muito como esse aconchego do bicho de estimação, de você chegar em casa, pegar seu cachorro no colo, você agarra seu gato. E bom, em troca, o que eles fizeram? Eles pegaram essa tipografia incrível e trocaram para uma tipografia com aquela serifa egípcia pesadona. A marca foi de uma coisa divertida, de uma coisa carinhosa, amistosa, para uma coisa genérica, severa e sem personalidade. Eu acho que, como eu falei, a Pets, ela tá querendo talvez ser levada a sério, né? Não que ela não fosse uma empresa séria antes. Muito importante isso que eu vou falar. Ela tá crescendo muito, ela é um sucesso, ela tem uma oferta gigante de produtos e talvez ela sinta que essa maturidade precisava ser refletida numa identidade que fosse menos lúdica, menos alegre e menos divertida. Eu acho isso um grande engano, porque você ainda tá no segmento de pets, você ainda tá lidando com essa relação que é muito afetiva, que é muito carinhosa, você não está entrando no mercado de retífica de motores ou barbearia. Você não vai trabalhar com nenhum desses segmentos, então não tinha necessidade dessa mudança. Eu acho que se quisessem fazer uma mudança, poderiam ter feito para marcar esse novo momento, mas era necessário que considerassem esses fatores da harmonia, da união, do carinho, do afeto, que para mim ficaram completamente perdidos nessa nova marca. Eu acho que foi uma perda muito grande. E é isso, gente. Assim eu encerro a nossa retrospectiva. Quero te agradecer por ter estado com a gente no ano de 2023. Esse ano não foi fácil, mas vocês tornaram ele um pouquinho mais fácil com carinho, com o apoio e com a participação de vocês aqui no canal. Então eu só tenho a dizer muito, muito obrigada e a gente se vê em 2024. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!